Olá pessoal, tudo bom? Voltei aqui para falar de mais um clássico brasileiro nessa jornada aí de falar mais sobre autores brasileiros e portugueses, pelo menos os clássicos aí, pelo menos até o modernismo, vamos dizer assim. Então vou mostrar aqui, tá aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Cadê? Onde é que tá? Lima Barreto, tá? Esse livro aqui não é o livro original que eu li. Eu li naquele livro preto da editora Ática, aquela capa antigona lá que todo mundo leu da minha geração. Infelizmente é mais um dos livros que eu procurei em casa e não achei. Assim como outros livros que eu já comentei daquela época, livros de literatura obrigatória, que provavelmente minha mãe emprestou para alguém, para algum primo, ou para algum amigo meu da época, enfim, sumiu. Aí eu tive que comprar essa edição nova da Ciranda Cultural. Tá novinho, eu nem mexi nele praticamente, porque eu já tinha lido. Eu comprei porque eu tinha que mostrar para vocês o livro e porque eu quero ter esse livro, né? Porque eu posso querer ler novamente um dia. Então eu comprei de novo. Isso tem acontecido bastante para mim, principalmente esses livros brasileiros e portugueses clássicos da época de colégio. Uma boa parte eu acabei perdendo, ou enfim, não estão em casa, então eu estou tendo que comprar novamente. Então vamos lá. Lima Barreto nasceu em 1881, morreu em 1922, morreu com 41 anos, morreu muito novo. Lima Barreto, ele era filho de escravos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Ele vem de uma linhagem de escravos, obviamente escravos libertos, né? Mas ele vem dessa linhagem de escravos. Ele teve uma boa educação porque ele tinha alguns padrinhos. Entre eles, o Visconde de Ouro Preto, que era um político extremamente influente na época da República, na época do Império, na época do Segundo Império, na verdade, né? Na época do Dom Pedro II. Então ele teve um começo, na verdade, né, de educação, porque ele nasceu em 1881 e em 1889 caiu o Império e entrou a República, né? Então ele perdeu um pouco dos privilégios que ele tinha, porque obviamente o gabinete do Visconde de Ouro Preto caiu junto com o Império. Mas mesmo assim ele tinha outros padrinhos influentes e ele conseguiu ter uma boa educação. Ele trabalhou a vida inteira na imprensa, né? Publicou muitas crônicas, muitos contos. Esse livro aqui é o segundo livro dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi publicado em 1911. O primeiro livro dele também, que é bastante famoso, é As Memórias do Escrivão Isaías Caminha. Ele tem também Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é um livro bem famoso também. E ele tem muitos contos, inclusive saiu um livro recentemente, eu não sei por qual editora foi, que tem a obra completa dele, reunida de contos. A obra de contos dele reunida, completa, uma obra bem grossa. Ele escreveu muitos contos. O estilo do Lima Barreto sempre foi o estilo coloquial. Ele foi muito criticado pelos colegas escritores da época, porque tinha um estilo mais rebuscado, e o estilo dele sempre foi popular. Ele usava a literatura com militância para brigar pelas causas que ele acreditava. Ele era um nacionalista, ele era um grande crítico da República Velha. A República Velha é a república que se instalou no Brasil depois da proclamação da República. Teve Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto, que foram os dois presidentes militares, os dois envolvidos diretamente na proclamação da República. E depois começou aquela República Velha, que é a República desculpa, café com leite, né? Tinha sempre um presidente paulista, mineiro, às vezes casava de ser dois paulistas, mas enfim, quem dominava era São Paulo e Minas.
Aí teve Prudente de Moraes, Campos Salles e outros ali. Ele era um crítico dessa república que estava se instalando no Brasil, porque ele denunciava que, apesar de ter caído o império, os privilégios continuavam, né? As classes, as castas abastadas, que eram os cafeicultores os criadores de gado de Minas, né, a parte do leite, e em São Paulo os cafeicultores, continuavam mandando no Brasil, né? E agora, além de ter os grandes agricultores, né, os grandes pecuaristas e fazendeiros mandando no Brasil, você tinha ainda os militares, né? Porque é, quem derrubou praticamente apesar de ter um movimento bem amplo, mas quem deu a cartada final para a proclamação da República foram os militares, né? Então os militares acabaram também com algumas regalias. E ele criticava as duas coisas. Ele era nacionalista e ele criticava essas duas coisas. E ele escrevia muito sobre assuntos que ele dominava, boemia e outras coisas, porque ele veio de baixo, né? E ele convivia muito com esse tipo de pessoa. Agora, sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, como eu já disse, foi publicado em 1911. Ele é um livro muito interessante. Ele é um livro que, ao mesmo tempo, o personagem, Policarpo Quaresma, é um nacionalista extremado, quase radical, louco, mas ao mesmo tempo parece que nesse livro, apesar do Lima Barreto também ser um nacionalista, ele mostra alguns absurdos do personagem, né? O personagem passa durante o livro inteiro, que é um livro dividido em 3 partes. Na primeira parte ele se envolve mais na área da cultura. O Policarpo Quaresma, ele é um nacionalista e um idealista. Então ele é aquele cara correto, ele é aquele cara que quer fazer tudo certo, tudo da maneira... provavelmente, se vocês não são assim, vocês conhecem pessoas desse tipo. E muita gente chama de Caxias, né? Aquela pessoa que faz tudo certinho e tudo mais. São pessoas cada vez mais raras no Brasil atual de Dilmas e Lulas e petistas, né? Que todo mundo anda assistindo aí pelos jornais, pela mídia, que roubar tá tudo certo, corromper tá tudo certo, basta dizer que não sabia de nada que tá tudo certo, não acontece nada. Então, os valores de hoje são muito piores do que os que eram naquela época. Mas o Policarpo Quaresma, ele era um idealista. Então tudo que ele fazia de maneira perfeita e honesta, sem levar nenhum proveito em troca disso. Então durante toda a primeira parte do livro, ele trata de cultura, ele tenta, pelo menos, dar a sua contribuição para o Brasil, e obviamente que ele não consegue. Na segunda parte do livro, é uma parte rural, né? Ele compra uma fazenda, vai para o interior e tenta criar, desculpa, plantar. Ele acredita naquela máxima aqui, que no Brasil plantando tudo dá. Então ele tenta ganhar vida como fazendeiro, plantando, como agricultor. Ao mesmo tempo ele tem umas tiradas que inclusive é uma coisa moderna nos tempos de hoje, daquela volta ao campo, que o homem só será feliz no campo e tudo mais. Ele tem algumas passagens do livro que são interessantíssimas. Chega uma hora que ele acha que a gente deveria falar Tupi-Guarani, que os portugueses estavam invadindo aqui, que era melhor com os índios. Então ele tinha um nacionalismo doentio, né? A verdade é essa. Todo nacionalismo tem que ter um certo limite, né? E ele era doentio, ele não usava nada que não fosse brasileiro, não consumia nada que fosse brasileiro. Se tinha alguma coisa na comida que não era daqui, ele não queria. Se tinha alguma coisa no vestuário dele que não era daqui, ele não queria. Então assim, era extremadíssimo. E ele conviveu com todo tipo de gente, inclusive com gente completamente oposta. E no final, na última parte do livro, claro que eu não vou contar o final, mas no último terço do livro, ele tenta ajudar o país na área política. Essa parte trata especificamente
do governo Floriano, da época do Floriano Peixoto. Eu não vou entrar em detalhes para não estragar muito o livro, o final pelo menos. O que eu posso falar mais desse livro além disso? Eu posso dizer que é um livro de um final não tão legal assim. Não tão legal assim no sentido, não é um final feliz. Não é um final feliz. E ao mesmo tempo que o Lima Barreto era um nacionalista, esse personagem é um nacionalista, mas eu acho que ele pesou a mão, ele chegou ao extremo do que poderia ser um nacionalista, e no final o Policarpo Quaresma faz um balanço da sua vida, né? Daquilo que aconteceu com ele e daquilo que aconteceu das pessoas que estavam próximas a ele. O livro é muito interessante, principalmente nesse final, que ele faz esse balanço. Eu não vou dar detalhes do que ele falou nesse balanço, mas dá para imaginar, né? Depois de uma vida toda de dedicação, de amor pelo país, de momentos assim. Tem momentos engraçados, tem momentos tocantes, e é uma vida interessante. Assim, provavelmente vocês conhecem alguém, né, que tenha esse tipo de vida. Eu não sei se o final dessas pessoas vai bater com o final do Policarpo, mas é um romance que vale a pena ser lido. Eu não sei se é o melhor romance dele, eu não li todos os romances dele, mas provavelmente é o mais famoso, é o mais clássico e tudo mais. É o que normalmente é pedido em vestibulares. Eu acho que vocês deveriam ler Lima Barreto. Eu já li alguns contos dele também. Eu acho que ele é melhor contista do que romancista, inclusive. Os contos dele são muito mais interessantes do que os romances, mas o que não quer dizer que os romances sejam ruins. Eu recomendo para vocês esse livro. E tenham em mente... o Lima Barreto, ele teve muitos problemas de saúde, eu esqueci de contar, né? Ele era alcoólatra e morreu louco, né? Por isso que ele morreu com 41 anos. Ele teve vários problemas de saúde, ele tinha muitos problemas de relacionamento também, inclusive. Na época dele, ele arrumou muitos problemas também porque ele não era bem visto, né, pelos seus colegas. Nessa época a literatura era um pouco mais rebuscado, o estilo, e ele era... As pessoas, na verdade, viam ele como um mulato, filho de ex-escravos, e com uma linguagem muito pobre, uma linguagem muito popular, muito popularesca, né? Mas com o passar do tempo, a gente hoje em dia, pelo menos, ele é considerado um dos grandes escritores brasileiros da sua época. Um escritor realista aí do começo do século. Então, a sua obra não é muito grande, mas merece ser lida, pelo menos para fazer um contraponto com seus contemporâneos, para você ter uma ideia de estilos. Então, Lima Barreto é um cara que merece ser lido da literatura brasileira. Eu não vou dizer que é o melhor escritor brasileiro, mas se você for fazer uma lista aí de talvez 10 escritores brasileiros, provavelmente ele vai entrar, tá bom? Então é isso. Leiam o Lima Barreto, e o Triste Fim de Policarpo Quaresma tem momentos muito engraçados. Além disso, o livro é bem curto. Deixa eu ver quantas páginas tem esse aqui. Esse aqui tem 150 páginas. Então é um livro bem curto, dá para você ler bem rapidinho, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica no sininho que tem ali, inscrever-se no canal, e pede para receber as atualizações do canal, tá? Que aí o YouTube vai te notificar por e-mail toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal. Lembrando que esse canal é uma vitrine de demonstração do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.